Olá, tudo bom com você? Bem-vindo aí ao nosso curso de iniciação ao credo apostólico, o início das doutrinas cristãs mais básicas. Nós vamos estudar ao longo desse período o credo apostólico como um todo, né? E antes de mais nada, eu gostaria de recitá-lo, né? Talvez você não tenha muita familiaridade com isso, com ele, né? E muitos de nós, de fato, não temos sido introduzidos a essa confissão de fé, que é bastante antiga, bastante primitiva. Muitas vezes nós até a confundimos com uma tradição romanista, né? Sendo que muitas vezes temos assim um preconceito exacerbado acerca desse tipo de confissão, de oração, quando na verdade, né, por desconhecermos a história da igreja, às vezes a gente deixa de lado grandes preciosidades como o credo apostólico, que é uma confissão de fé que data de muito tempo antes da igreja ter se tornado institucional. Diz assim o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico, uma confirmação da nossa fé em algumas sentenças, alguns artigos bastante resumidos, e nós procuraremos ao longo desse curso destrinchar cada uma dessas afirmações e sabermos que aspectos teológicos têm a ver com Deus ser o nosso Pai, Deus ser todo-poderoso, ser o Criador. Vamos estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, nós vamos estudar sobre a igreja e nós vamos estudar também sobre as últimas coisas. Então hoje nós vamos começar falando sobre a afirmação primeira: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós pretenderemos aqui, durante essa explanação, falar um pouco sobre os aspectos criacionais de Deus, né? A identidade trinitária de Deus, como ele se relaciona, como ele se revela a nós. Eu vou aqui colocar alguns slides. E já vamos destrinchar estes conceitos. A primeira coisa que eu gostaria de apontar é que o nosso Deus, ele é misterioso, né? O nosso Deus é mistério, ou seja, não é tudo sobre ele que é possível nós compreendermos, até porque se ele fosse possível de ser concebido, ele não seria Deus. Ele está acima da nossa compreensão. Ele está acima de tudo aquilo que nós podemos entender. Todavia, o nosso Deus, ele se revela, né? Deus é um mistério de fato, mas ele se deixou revelar, não é? Não há, além de mais nada do que está escrito na palavra, que a gente deva especular, né? Ele se revela de forma compatível com a nossa pequenez. Ele, inclusive, sobre isso, João Calvino disse, né, fez uma boa ilustração, por exemplo, dizendo que o modo com que Deus se revela a nós é como aquela mãe que se abaixa para falar com o seu filho pequeno, né? E fazer ele entender coisas que são próprias da grandeza que devem ser, mas numa linguagem que ele consiga entender, né? Numa condição intelectual da criança. Assim Deus faz conosco. Nós somos crianças, né? Engatinhando nós estamos acerca de muitas coisas, inclusive do ser de Deus. Então, a Bíblia é a cartilha de Deus. É suficiente para crermos em Deus, né? Que mesmo sendo transcendente, tão grande e maior do que tudo que há, ele também se revela a nós, né? Se tornando imanente. Então, a transcendência de Deus é a forma grandiosa que ele é. Todavia, ele também é imanente, ele se revela.
ao ponto de nós, na nossa pequenez, nós conseguirmos compreendê-lo, né? Não há evangelho sem compreendermos que Deus é triuno. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre a doutrina da Trindade. Se a gente nega a Trindade, a gente, na verdade, está negando o próprio Deus em que nós dizemos crer. Não há evangelho sem Trindade. Nós já vamos também destrinchar esses conceitos, né? O vocábulo Trindade, por exemplo, não está na Bíblia, mas a doutrina é bíblica, ela emerge da Bíblia, né? Por exemplo, a Bíblia não diz textualmente que Deus é onipotente, mas nós não podemos chegar ao absurdo de dizermos que Deus não é onipotente porque não está escrito a palavra onipotente na Bíblia. Mas sabemos que ele tem todo o poder. Onipotente é uma palavra que vem do latim omni, que significa todo, né, no sentido de completude, e potente de ser poderoso, ou seja, ele é todo poderoso. Mas na Bíblia não tem este vocábulo. Outra coisa, por exemplo, a palavra Bíblia não está na Bíblia, nem por isso nós deixamos de crer na Bíblia. Então, há coisas, né, que às vezes nos atacam como sendo trinitários porque o vocábulo Trindade não está na Bíblia, mas é uma acusação bastante pueril, né? O que nós queremos dizer quando dizemos que Deus é uma Trindade? É que ele é um e três. Ele é uma única essência e três em pessoa. Veja bem, Deus não é uma divisão de 1/3 de 3 seres compostos. Deus não está dividido em partes. Não é isso de que se trata a Trindade. Deus também não é um Deus de 3 cabeças. Deus também não é triplo. Não há uma triplicidade de deuses. Não há 3 deuses. Nós não cremos em 3 deuses. E também não há hierarquia no ser de Deus. Então, como compatibilizar o fato de nós sermos monoteístas, como compatibilizar, então, o fato de sermos monoteístas, acreditarmos em um só Deus, e afirmarmos que ele é trino, que ele é 3 pessoas? Isso nós já vamos dizer, né? Isso nós já vamos estudar. Sobre esse fato de Deus não ser um Deus de 3 cabeças, né? E não ser 3 deuses diferentes, né? E não há confusão também nas pessoas, e isso precisamos dizer bem claramente: o Filho não é o Pai não é o Filho, e o Espírito Santo não é nem o Filho e nem o Pai. Todavia, eles são um único Deus, o mesmo Deus, né? E aí, sobre esse ponto, eu gostaria de apontar com você. Eu não creio que eu tenha escrito essa parte do slide, mas eu vou ler para você o que diz o credo de Atanásio. Atanásio foi um dos pais da igreja que mais defendeu a Trindade no momento onde a igreja estava sendo atacada pela heresia do gnosticismo e a heresia do unicismo. Olha o que Atanásio afirma. O Pai é incriado, ou seja, não foi criado. O Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. Só que não há 3 incriados, mas um incriado. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso. Não há 3 imensos, mas um imenso. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Só que não há 3 eternos, há um eterno. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não são 3 onipotentes, mas um onipotente. Assim também o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Só que não há 3 deuses, mas há um só Deus e não 3. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. E apesar disso, não são 3 senhores, mas um só Senhor. Portanto, falamos que há uma essência divina e por isso um só Deus, mas coexistindo em 3 pessoas distintas. É por isso que ele é 1 e 3. Agora veja, isso também não fere a nossa lógica, porque ele não é 1 e 3 da mesma maneira. Se eu dissesse que ele é 1 em pessoa e 3 em pessoa, estaria cometendo um abuso lógico, estaria ferindo a lógica, né? Seria um argumento ao absurdo. Mas quando dizemos que ele é 1 e 3, é sobre aspectos diferentes. Ele é uma essência e 3 pessoas. Veja, isso é impossível, mas se eu pudesse colocar Deus no microscópio, enxergaria na pessoa do Pai a essência
Yahvé. Enxergaria no Filho, distinto do Pai, a essência Yahvé, o nosso Deus. E se pudéssemos colocar o Espírito Santo num microscópio, enxergaríamos também a mesma essência. Todavia, o Espírito Santo não é o Pai não é o Filho não é o Espírito e nem o Pai. Compreende o que eu quero dizer? Quem morre na cruz não é o Pai, mas é o Filho. Quem aplica a salvação nos nossos corações é o Espírito Santo. E o Pai é aquele que está em um lugar inacessível, de luz inacessível, aquele que planeja todas as coisas, aquele que é revelado pela pessoa do Filho. Portanto, então, uma só essência divina e um só Deus. É 3 pessoas distintas e apenas um só Deus. E deixa eu colocar aqui mais um slide. Aqui vai um conceito do Wayne Grudem, né? Um teólogo sistemático bastante conhecido. Podemos definir a doutrina da Trindade do seguinte modo: Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus, e existe apenas um Deus. Então nós conseguimos perfeitamente confessar a existência de um único Deus e, ao mesmo tempo, dizer que nós cremos num Deus. Tem 3 pessoas. Seguindo aqui. Precisamos também dizer que qualquer analogia da Trindade com as obras da criação vão ser completamente imperfeitas, né? Não vão demonstrar a singularidade nem a especificidade do ser de Deus. Às vezes você já deve ter ouvido aquele exemplo da água, do ovo, do pai que também é avô, que também é filho, e nenhuma delas, na verdade, elas vão conseguir expressar perfeitamente o ser de Deus. Todavia, algumas coisas na criação apontam, como já diz o livro de Romanos, apontam algumas marcas do Criador. Quando a gente percebe um artista pintando um quadro, dependendo de como aqueles traços são desenhados, nós percebemos claramente que se tratar de determinado artista. Quando você vê, por exemplo, aquelas figuras enigmáticas que, quando a gente percebe um desenho que, na verdade, parece, às vezes, olhando de outro ângulo outro, a gente já lembra de Salvador Dalí, né, com aquelas coisas todas. Quando a gente vê um quadro pintado com pontinhos, a gente já sabe que se trata de uma técnica pontilhista, de uma outra vertente artística. Assim é o nosso Deus. Não conseguimos explicar a Trindade por meio das coisas criadas. Todavia, todas as coisas criadas, elas têm uma marca do Criador, assim como um artista pinta um quadro. Antes de passar os textos bíblicos, eu quero demonstrar um pouco isso que nós estamos falando sobre as marcas do Criador na criação. Por exemplo, na física, nós temos elementos básicos para existir na natureza, né? Para que exista a natureza, deve haver tempo, espaço e matéria. 3 em 1. Na dimensão do tempo, por exemplo, falamos em passado, presente e futuro. 3 em 1. Na dimensão do espaço, temos altura, largura, profundidade. Nos estados da matéria, os estados básicos, né? Temos o sólido, o líquido e o gasoso. A estrutura do átomo, por exemplo, né? Prótons, elétrons e nêutrons. As espécies de leptons, por exemplo, são os elétrons, os muons e os taus. Há uma estrutura subatômica também de prótons e nêutrons que tem em cada uma delas 3 quarks, que são micropartículas, né? Descobriu-se recentemente que o átomo não é a partícula menor da matéria. Há subpartículas que são estudadas na física quântica, né? E esse campo aqui é um campo muito, muito curioso. Por exemplo, os campos fundamentais, né? Gravitacional, elétrico e magnético, 3 em 1. As cargas elétricas podem ser positivas, negativas ou neutras. Qualquer sistema mecânico, para ele se estabilizar, ele tem que ter, no mínimo, 3 suportes. É por isso que um banco de dois pés ele não subsiste, ele cai. O mínimo de pés que um banco tem que ter para ele ser estável e não cair é 3.
Outra coisa, por exemplo, isso no campo da física. Agora, na compreensão mental do homem, por exemplo, né? O homem tem memória, pensamento e vontade. Agostinho vai dizer isso no seu livro sobre a Trindade. Na música, por exemplo, nós temos melodia, harmonia e ritmo. Ritmo em si mesmo não é música. Só que o ritmo, ele pressupõe a música porque há a melodia e a harmonia. Na química, por exemplo, uma solução pode ser ácida, neutra ou básica. Na biologia, nós temos o núcleo da nossa célula, que tem DNA, RNA e proteínas, 3 em 1. Olha, você percebe como tem tanta coisa interessante nas coisas criadas que fazem a gente pensar acerca de Deus. A nossa pele tem 3 camadas básicas, derme, epiderme e hipoderme, 3 em 1. As cores do sistema básico RGB, né? A luz que nós vemos na TV é azul, verde e vermelho. As cores primárias, por exemplo, é azul, amarelo e vermelho. As cores que nós usamos na impressora para comprar os nossos cartuchos, né? São amarelo, ciano e magenta. 3 em 1. Qualquer coisa que a gente deseja imprimir na nossa impressora passa necessariamente por apenas essas 3 cores, que juntas unidas vão dar as cores que a gente escolher. Então, percebe? Eu não posso explicar a Trindade com base nas coisas criadas, mas todas as coisas criadas revelam parcelas, ideias, nuances de quem Deus é. Porque Deus é 3 em 1. Deus é trino. Por isso que é impossível que outra confissão de fé diga que, e seja possível que o Deus que elas dizem adorar seja o Deus único e verdadeiro. Percebe? Estou aqui fazendo uma afirmação bastante contundente. Eu sei disso. Mas o nosso Deus é assim. Diz a palavra de Deus que ele é o único Deus. Ele é o Deus acima de todos os outros. Não que os outros existam, mas porque os outros foram criados à imagem e semelhança de nós mesmos e das nossas ideias. Todavia, o Deus que se revela nas Escrituras é o único Deus vivo e verdadeiro. Outro ponto importante é que não há hierarquia, como nós já dissemos, né? Não há hierarquia entre as pessoas da Trindade. Filho, Pai e Espírito são iguais em poder, glória e majestade. Há somente uma divisão de funções. E em teologia nós explicamos essa divisão de funções pelo nome de Trindade econômica ou economia da Trindade. E a economia aqui não tem a ver com dinheiro, a economia aqui tem a ver com organização, né? Oikos no grego significa casa e nomos significa norma, ordem. Então, economia é justamente organizar a casa, né? É isso que se estuda em economia. Economia também, quando falamos em aspectos financeiros, significa justamente o básico de organizar a própria casa, as próprias finanças. Mas a economia da Trindade é justamente isso. É a organização de como o Pai, Filho e Espírito Santo trabalham para a nossa salvação. Ok? Então vamos agora a algumas citações bíblicas importantes. Só uma parte. Nessa divisão econômica da Trindade, o Pai elege, né, ou planeja de forma incondicional, insondável e soberana a salvação, né? Não sabemos como ele elege, não sabemos que critérios que ele usa para isso. Nós cremos que Deus é insondável e não há ninguém que tenha entrado na mente de Deus, como o apóstolo Paulo diz, né, aos Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora, o Pai elege e o Filho executa esse plano de salvação aonde? Na cruz do Calvário, sendo o sacrifício aceitável. E o Espírito Santo, a função dele é aplicar a salvação adquirida por Cristo na cruz. O Espírito Santo aplica essa salvação nos nossos corações, né? Convencendo o homem da justiça, do pecado, né? do pecado, da justiça e do juízo, consolando, ensinando, trazendo iluminação sobre a palavra de Deus através de dons, revestimento de todos os crentes para que sejam testemunhas do Evangelho, enfim, que aplica essa obra nos nossos corações. Bem, agora vamos a algumas citações importantes. Eu vou colocar novamente os slides aqui. Citações bíblicas que comprovam aqui, né,
que o nosso Deus é triuno. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso no original do grego, no hebraico, está escrito lá, Bereshit bara Elohim. Essa palavra Elohim é plural. Olha só que interessante. Alguns afirmam que este plural é um plural majestático, né? Como aquela forma de os reis dizerem temos o prazer de atender o seu pedido, né? O pedido do súdito. Na verdade, se temos um prazer, não é mais de uma pessoa, né? É uma pessoa só. E então se usa muito esse plural majestático. Né? Ou então aquilo que os atendentes de telemarketing dizem, né? Entraremos em contato com você, né? Ou quando a gente quer mesmo evitar o uso do eu, porque fica até muito chato às vezes, né? Então às vezes a gente, em vez de falar eu estive pregando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, estivemos pregando na igreja tal, na cidade de tal, né? Trazemos um abraço da nossa igreja e tal. Na verdade, isso existe, né? O plural majestático. Só que este plural majestático não é o que está sendo utilizado nesse texto. A língua original desse texto, hebraica, segundo os estudiosos, não há indícios de pronomes majestáticos no Antigo Testamento. Então, portanto, o texto nos mostra que antes da fundação do mundo, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, Elohim, sendo plural, chegamos à conclusão que Pai, Filho e Espírito Santo já existiam juntos e coeternamente desde a eternidade. Então, diante desse Deus maravilhoso, grandioso, não há outra coisa a fazer senão nos curvarmos diante da sua majestade. A Bíblia afirma com clareza que Deus é o Criador de tudo que há, né? Ele é o Criador de todas as coisas, e no princípio, antes que tudo houvesse início, Deus é. Deus já existia. Então é nesse status de autossuficiência, de autoexistência ilimitada e eterna, onde Deus está, se é que podemos dizer está, porque estar em algum lugar pressupõe espaço, e Deus está para além das noções de tempo e espaço. Mas consideremos isso para facilitar a nossa compreensão. Antes de todas as coisas existirem, Deus já está autoexistente, ilimitado e eternamente. E de lá onde ele está, ele cria todas as coisas do nada. Nada existia antes de Deus. Deus é, desde sempre e para sempre. A criação de todas as outras coisas, portanto, por outro lado também, não se confunde com o Criador. Há uma filosofia, né, o panteísmo, que diz que nós encontramos Deus em todas as coisas. Então, este celular, esta câmera que você está vendo este vídeo agora, esse computador que eu estou utilizando para fazer essa aula, de acordo com o panteísmo, tudo carrega Deus, essência de Deus em todas as coisas. E tudo é Deus e Deus está em tudo. Não, não é isso que diz a palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. As coisas criadas são distintas do seu Criador. Né? Não partilhamos também da sua deidade, nós não somos deuses. Né? Deus não é a natureza, não é o universo. O universo não cria nada, o universo não conspira a favor ou contra ninguém. A nossa fé cristã, portanto, não é panteísta. Olha só o que diz também Gênesis 1:1, a segunda parte. No hebraico é Veruach Elohim merachefet al penei hamayim, ou seja, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo. Nesse mesmo texto nós vemos a menção de Deus e ao Espírito de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos pelo menos duas pessoas distintas aqui neste versículo. Então, compreendendo, né, também esse texto, passemos para o próximo. Olha lá, Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Os verbos aqui também originais estão no plural. Façamos, né? Compreendendo a mesma ideia do pronome Elohim, que é plural, aqui o Deus trino diz façamos. O unicismo, né, que é uma doutrina que nega a trindade, equivocadamente ele assume a sua posição desta passagem dizendo que Deus está falando com os anjos. Porque é inegável que aqui está falando no plural.
né? Não há como negar que façamos é plural, e o original está no plural, não foi uma invenção da tradução para os outros idiomas. Mas o que o unicismo vai dizer é que Deus está conversando com os anjos e então falando, façamos. Todavia, é um erro grave, né? Porque o verbo usado aqui para fazer é bará. Bará significa criar as coisas do nada. E se Deus está falando com os anjos, façamos, criemos do nada, então os anjos aqui teriam, ou se chegássemos ao absurdo de concordar com essa afirmação, os anjos aqui teriam participação em criar coisas do nada, teriam mais poderes do que aqueles que lhe foram conferidos, porque os anjos também são criaturas. Somente Deus tem o poder de criar as coisas do nada. É Ele que chama as coisas à sua existência, está lá em Romanos capítulo 4, versículo 17. Então, é um absurdo dizer que anjos são copartícipes da criação das coisas do nada, né? E imagem e semelhança, né, que façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Deus cria o homem de uma forma mais intimista do que o restante da criação. Diferentemente dos animais e plantas, Deus cria o homem com as suas próprias mãos, dotando-o de características peculiares, né, além de soprar nele o seu próprio fôlego. Ser a imagem de Deus significa ser o representante de Deus perante a criação. Foi assim que o homem foi colocado, para governar sobre a criação e zelar por ela, né? Ser conforme a semelhança de Deus significa que ele compartilhou conosco alguns de seus atributos, né, com o ser humano. Os atributos, obviamente, comunicáveis, como, por exemplo, inteligência, vontade, moralidade, amor, bondade, misericórdia, justiça. Esses são atributos de Deus que são entregues ao ser humano, né, por obra e graça de Deus, né? Deus, por sua misericórdia, graça e infinita bondade, nos comunica esses atributos. É claro que a sua essência eterna não é colocada sobre nós. Veja, nós seremos infinitos, seremos eternos, viveremos para sempre, mas nós não somos ontologicamente eternos, porque nós temos um início. A eternidade de Deus é um atributo que não é comunicável. Percebe a diferença? Então, ser a imagem de Deus é ser o representante dele perante a criação. Ser conforme a semelhança dele é dizer que ele compartilhou conosco alguns atributos comunicáveis. Outro texto, Gênesis 11, 7. Olha só, verbos no plural também. Venham, né, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aqui é na Torre de Babel, né, onde Deus fala consigo mesmo, né? Venha, vamos, façamos, né? Desçamos e confundamos a língua desses homens. Próximo texto. João 1, 10. Desculpa, aqui está errado no slide. Não é João 1, 10, é João 1, 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só, o Filho é pré-existente ao seu nascimento, né? É coeterno com o Pai. Procede do Pai, mas não foi criado. Diz o Concílio de Nicéia que ele é gerado do Pai, ou seja, entronizado desde a eternidade, mas ele não é criado. Não houve um tempo em que o Filho não existia. O unicismo vai dizer isso, este absurdo, que houve um tempo em que o Filho não existia. Mas João vai dizer o contrário. O verbo, que é, segundo os gregos, né, a ideia filosófica do verbo é uma sabedoria universal, a mente de um criador, e para os gregos essa mente era meio inconsciente, era algo que não era um ser pessoal. João vai aproveitar este conceito filosófico do verbo e vai dizer quem é este verbo. O verbo é o Filho de Deus. E este verbo estava com Deus. Quem está com alguém, obviamente, não está sozinho. Eu não posso dizer que Deus estava com a sua voz, né?
que o verbo era a voz de Deus e Deus estava com a sua voz. Quando dizemos, olha, com quem você estava? Olha, eu estava comigo mesmo em tal lugar. É ilógico, é impossível nós fazermos uma afirmação dessa, né? Não faz sentido. O que o texto nos mostra é que o Filho, né, o verbo de Deus, já estava com o Pai desde a eternidade. E ele não era menos que o Pai. Ele era igual ao Pai. O verbo estava com Deus e era Deus, o mesmo Deus que o Pai. Outro texto, Colossenses 1,15. Diz assim, Jesus é a imagem do Deus invisível, nele foram criadas todas as coisas. Ora, Jesus é a imagem, a palavra, o verbo, o caminho, né? É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui, assim, também as manifestações de Cristo antes do seu nascimento, né? Na visão de Isaías, por exemplo, no templo, né? O anjo que lutou com ele no Val do Jaboque, né? O anjo que lutou com Jacó, Deus que vinha falar com Adão no jardim, são imagens visíveis do Deus invisível, né? São figuras que nós chamamos de cristofania, né? Ninguém viu o Pai. O Filho sempre foi a exata medida e imagem do Deus invisível. Somente a triunidade de Deus é que vai explicar textos como esse, é que vai fazer ter sentido textos como esse. João 8, 13 a 18. Jesus aqui diz o seguinte: na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo e minha outra testemunha é meu Pai, que me enviou. Aqui Jesus está falando sobre o testemunho do seu ministério. Ele mesmo disse que é o outro que dá o testemunho sobre ele, não ele mesmo. E ele justifica essa necessidade na própria lei de Moisés. Por quê? Porque Jesus veio cumprir a lei, não veio revogá-la. Então, ele estava afirmando que ele era Deus verdadeiro e que, de acordo com a lei de Moisés, e onde está isso? Deuteronômio 17:6 e 19:15. Não eu só quem julgo, eu e meu Pai. Jesus está dizendo. A lei de Moisés exigia, então, o testemunho de 2 pessoas distintas, obviamente. E esse trecho nos diz que o nosso Deus, então, embora sendo uma única essência, não é unipessoal. Ele é trino. Outro texto, Lucas 3, 21 a 22, né? Que mostra lá, depois você confira na sua Bíblia, leia na sua Bíblia, ali fala sobre o batismo de Jesus, um exemplo claríssimo, inquestionável, né? Sobre a existência de um Deus único que existe ao mesmo tempo em 3 pessoas. E aqui aparecem as 3 pessoas da Trindade, né? Sendo representadas ali a voz do Pai que fala como filho, né? Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo repousa como uma pomba sobre Jesus, enquanto ele está saindo da água, sendo batizado por João Batista. São exemplos inquestionáveis do nosso Deus que é triuno. Outro texto, 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A famosa bênção apostólica, né, que nós costumamos proferir no final das nossas reuniões, dos nossos cultos. Né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aqui, Paulo, falando aos Coríntios, nos dá também um modelo de bênção para proferirmos, invocando as 3 pessoas da Trindade. Outro texto, você percebe como está recheado de textos que falam sobre a triunidade de Deus? Judas capítulo 1, versículos 20 a 21. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Olha só como Judas, aqui não é Judas Iscariotes, né? Judas o outro, né? O Judas Tadeu, o apóstolo, né? E ali ele diz, orando no Espírito, né? De acordo com o Espírito Santo, sendo movidos pelo Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, amem-se uns aos outros com o amor de Deus, enquanto vocês esperam a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ou seja, enquanto esperam que ele volte para os levar para a vida eterna. Outro texto,
Apocalipse 21, 17 e o 20. Olha só. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem vem. Quem é esse Espírito? Obviamente, o Espírito Santo. Quem é a noiva? É a igreja de Jesus. Sou eu e você, crentes em Jesus, que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles dizem vem. Eles dizem vem para quem? Para Jesus Cristo, esperando a sua volta. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele diz, o Espírito e a noiva dizem vem Senhor Jesus. Como pode Jesus dizer vem para ele mesmo? Não, o Espírito não é o Filho, e o Filho não é o Espírito e nem o Pai. Esse texto só faz sentido se o nosso Deus for triuno. E o versículo 20 diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Jesus é quem dá testemunho e responde ao Espírito e à noiva. Então o Espírito e a noiva dizem vem. E Jesus responde. Aquele que dá testemunho dessas coisas, ou seja, aquele que mandou João escrever essas coisas no livro do Apocalipse, diz, sim, venho em breve. O Espírito e a noiva dizem, vem Senhor, e o Senhor responde para a noiva e para o Espírito, sim, venho em breve. Aqui há um relacionamento de diálogo, amizade e amor entre a noiva e o Espírito e Jesus Cristo, nosso Senhor. Como negar isso? É impossível. Aqui vão alguns atributos, do Deus Trino, compartilhados aí por todas as pessoas da Trindade. Nós já falamos sobre a onipotência, que é o fato dele ser todo-poderoso. Cristo é todo-poderoso, o Pai e o Espírito também. Onipresença. Os três são onipresentes, A onipresença é a possibilidade de estar em todos os lugares, A diferença é que ele não está em todas as coisas, como no panteísmo, Ele não se confunde com a sua criação. Mas há lugares onde a sua presença não é revelada ou não é adorada. Há lugares em que as pessoas elas se afastam de Deus deliberadamente. Não podemos dizer que Deus não está ali, porque todas as coisas estão em Cristo, estão em Deus. O apóstolo Paulo diz que nele nos movemos e existimos. O universo está em Deus, não há nenhum centímetro quadrado deste universo que Deus não esteja e não diga que é dele. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Todavia, há lugares onde a sua presença não é desejada, não é adorada. Mas, espiritualmente, Deus está em todos os lugares. Onisciência, ou seja, tem todo o saber, conhecimento de tudo, nada escapa da sua mente. Todas as coisas estão claras, patentes, desnudas aos seus olhos. E é a ele que nós prestaremos conta, diz a palavra do Senhor. Outra coisa, outro atributo, fidelidade, Ele permanece fiel, ainda que eu e você sejamos infiéis. Bondade, Ele é essencialmente bom. Santidade, Ele é santo, não há maldade, não há pecado. O Senhor Deus, Ele é absolutamente incompatível com o pecado. Justiça, E a sua bondade não é afetada pela sua justiça, de fazer o que é certo. Se ele fosse injusto, ele não seria bom, Se ele é um juiz injusto, ele não é bom. Imagina um juiz que absolve alguém, um criminoso, porque acordou com vontade de fazer o bem. Absolver um criminoso, um réu confesso, com todas as provas ao seu desfavor, mas num lampejo de aspas, bondade, o juiz, por exemplo, libera aquele criminoso que deveria pagar pela sua pena. Um juiz assim injusto não seria bom para o restante da população, Se Deus fosse esse tipo de juiz, ele não seria bom. Deus é justiça ao mesmo tempo em que ele é bondade. E Deus é amor. Agostinho vai dizer que Deus é o amante, o amado e o amor. Essa é a manifestação trina do amor de Deus. Deus é aquele que ama, é aquele que é amado e ele é o próprio elo de amor entre o amante e o amado, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, algumas implicações práticas da doutrina da Trindade na nossa vida cristã. Por exemplo, a primeira delas, questão prática. Qual o nome do nosso Deus triuno?
E aí você vai ver algumas inscrições aqui, em hebraico, né? Essa letrinha pequenininha no canto direito, né? Em hebraico nós lemos de trás para frente, né? Da direita para a esquerda. Esse parece um tio, né? Essa letrinha pequenininha que fica em cima é um yud. Logo depois à esquerda é um rei. Logo em seguida é um vav e em seguida logo é um outro rei. Transliterado para os caracteres latinos temos YHWH. Isso sem vogal, sabemos que é impronunciável, né? E aí, o nome de Deus, então, é um conjunto dessas 4 letras, né? Yud, Rei, Vav, Rei, impronunciáveis sem as vogais, e ao longo dos séculos, né? Nessas consoantes foram incluídas as vogais da palavra Adonai, que significa Senhor. Então, ilustrando aqui, hipoteticamente, se chamássemos Yahvé, e aí podemos ter uma combinação, né? Porque esses 2 pinguinhos embaixo da primeira letra tem som de E. Esse pinguinho em cima da segunda letra tem som de O. E a última, que é um tracinho com uma bolinha, tem som de A. E aí, então, pegamos as vogais, as consoantes da palavra de cima, do tetragrama impronunciável, colocando vogais da palavra Adonai, né? Temos, então, a palavra Yehová, que daí vem o nosso Jeová. Ou, usando outras vogais, temos Yahvé, né? Então, dizemos que o nome do nosso Deus é Yahvé ou Yehová, por conta dessas convenções, mas na verdade o nome do nosso Deus é impronunciável. Somente a Trindade, né, outra explicação prática. Essa é que, na verdade, essa primeira foi apenas uma aplicação assim mais de curiosidade. A implicação prática da Trindade. Somente a Trindade explica o amor de Deus por nós. Veja, Deus é amor. Né? Necessariamente ele ama e é amado. É o que nós acabamos de dizer, né? O que Agostinho disse. Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor entre pai e filho. E por que somente a Trindade explica o amor de Deus por nós? Veja, amor sempre vai envolver mais de um ser. Sempre vai envolver mais de uma pessoa. É óbvio que nós temos o nosso amor próprio. Mas o nosso amor próprio, na verdade, ele é dirigido a nós mesmos como se fôssemos um outro ente. No sentido de amor, fato, verdadeiro, amor incondicional, amor doador, um amor que é dirigido, um amor que é sentido, ele sempre vai envolver mais de um ser, mais de uma pessoa. Se Deus fosse unipessoal, ele é uma única essência, mas se ele fosse uma única pessoa, ele não teria amado ninguém antes da sua criação. E ele só saberia o que é amar depois de já ter criado alguma coisa. Então ele já não teria sido imutável. Percebe? Se ele precisa criar para poder sentir o que é amor, ele teria que criar primeiro para aprender depois o que é amar. Isso seria impossível. Se Deus precisasse aprender alguma coisa que não soubesse antes, que não tivesse experimentado antes e se relacionado antes, ele já não seria Deus. Se Deus fosse unipessoal, haveria um tempo em que ele não saberia todas as coisas. E se ele fosse unipessoal, ele também precisaria de nós para nos amar. E se ele precisasse de uma criatura, algo menor que ele, para amar, então ele já não seria Deus. Mas é claro que Deus nos ama. Mas por que ele ama? Porque primeiro ele amou o seu Filho unigênito. Essa é a explicação. Essa é a grande sacada da Trindade que nos faz dobrarmos os joelhos diante dele. Somente nós explicamos o amor de Deus por nós, ou compreendemos o amor de Deus por nós, se o nosso Deus for triuno. Deus não precisava ter nos criado, porque ele já era autossuficiente e completo em si mesmo. Porque, conforme diz João 17, 23 e 24, o Pai amou o seu Filho unigênito antes da fundação do mundo, ou seja, antes que tudo fosse criado. Pai já amava Filho,
Filho já amava Pai e Espírito Santo, o elo de amor entre Pai e Filho. Então a criação da humanidade foi um transbordamento do amor de Deus. Deus ama tanto que nos cria para o louvor da sua glória, para que nós entendamos o que é o amor de Deus, que já existe antes de todas as coisas serem criadas. Não existe amor de Deus se Deus não for trino. Somente a triunidade de Deus faz o sacrifício de Cristo na cruz ter sentido. Veja, se Deus for unipessoal, unipessoal, então a cruz seria apenas um teatro mal feito. Se Deus não fosse triuno, Deus não teria um Filho eterno para se oferecer por nós. E nós mesmos teríamos que providenciar um substituto, um homem perfeito, sem pecado, para morrer em nosso lugar. Isso jamais seria possível. E nós estaríamos então destinados ao inferno. Estaríamos, todos nós, destinados ao inferno. Outra implicação prática. Veja, essas implicações práticas são muito profundas, não somente teológicas, mas práticas para a nossa salvação. Preste bem atenção nessas afirmações que estamos fazendo. A ressurreição de Cristo é obra da Trindade. As três pessoas atuam conjuntamente segundo o que lhes é próprio. O Pai manifesta o seu poder, o Filho retoma a vida que livremente ofereceu e o Espírito Santo o vivifica e o glorifica. É isso que está lá em João 10:17. Outra implicação prática, a nossa oração é trinitária. Veja, não é errado você orar ao Espírito Santo. Não é errado você falar com Jesus. Mas, via de regra, nós oramos sempre ao Pai. É o que Jesus falou no capítulo 16 do Evangelho de João, quando ele fala, olha, vocês já não pedirão a mim, mas pedirão ao Pai em meu nome. Veja, Jesus está dizendo ali, ensinando como que funciona a oração do cristão, né, depois que o Espírito Santo é derramado sobre o coração dos discípulos. Nós oramos ao Pai com a ajuda do Espírito Santo e sempre em nome de Jesus, o Filho. Este nome, na verdade, significa autoridade. Nós só temos acesso ao Pai porque o Filho foi o sacrifício e abriu as portas do relacionamento com o Pai. Mas nós não sabemos orar como convém. Então, Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, a nossa oração é necessariamente trinitária, ainda que a gente não saiba, né? Esse curso aqui é para nos aprofundarmos mais em aspectos importantes sobre a nossa fé. Alguém que se converte hoje talvez não tenha a profundidade de estudo sobre esses aspectos que estamos tratando aqui. Mas, na verdade, sabendo ela ou não, quando oramos trinitariamente. Oramos ao Pai com a ajuda do Espírito Santo e sempre em nome e na autoridade de Cristo, o nosso Senhor. Outra coisa, outro aspecto prático, o nosso batismo é trinitário. Ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi ensinado por Jesus lá em Mateus 28:19. Batismo verdadeiramente cristão não é feito com qualquer fórmula. Ele é feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Outro aspecto prático importante, a vida na comunidade cristã, ela é trinitária. Por quê? O Filho nos proporcionou comunhão com o Pai por meio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que faz com que o Filho chame o Pai de Abba, que significa em aramaico paizinho, pai querido, paizinho. Como diria o baiano, painho. É o mesmo Espírito que nos arrasta para dentro dessa comunhão. É por isso que Deus é o nosso Pai. É por isso que eu e você somos irmãos. É justamente por isso que a vida na nossa comunidade cristã ela é trinitária. O Filho proporciona essa comunhão. E por meio do Espírito Santo que é derramado na igreja, nós sentimos essa irmandade. E justamente porque Deus é o nosso Pai e temos apenas um Pai, eu e você somos irmãos e devemos nos tratar como tal. E devemos nos perdoar e devemos nos amar. E a palavra de Deus nos afirma que Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos.
Essas são as implicações práticas da Trindade. E nós não temos outra coisa a fazer senão render graças a esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu termino esse estudo, essa pequena reflexão sobre a triunidade de Deus, né, sobre o fato de Deus ser todo-poderoso, criador dos céus e da terra, e ser triuno. Eu termino com uma oração antiga, cristã. Eu vou projetar para você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, nos vemos na próxima aula, onde falaremos um pouco sobre a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Até a próxima, Deus te abençoe em nome de Jesus.